Bom, então, bom dia, tá? Primeiramente, obrigado pelo convite, né, estar participando aqui com vocês, na CIPAT, né? É uma semana muito importante, né, por conta da necessidade de fomentar essa cultura, né, de segurança do trabalho nas empresas, né, de modo geral. Então, um resumo, né, breve. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho há 11 anos, né, e há quase 8 atuo na área hospitalar. Atuo também em outros segmentos, né? Atendo outros segmentos de empresa, já fui professor universitário, professor em curso técnico, tá? Já passei pela Santa Casa de Campo Grande e atualmente na Maternidade Cândido Mariano, né? Então, falar um pouco aqui para vocês, né? Bem breve alguns assuntos, porque os assuntos sempre têm um desdobramento, né? Então, eles podem entrar em algum tema e se alongar, né? Então, aqui como tem que ser mais direto, a gente vai falar um pouco de algumas coisas, tá? Começando, né? A gente fala de segurança do trabalho, às vezes as pessoas não têm um conceito definido e certo, um entendimento sobre acidentes de trabalho, né? Ah, a pessoa sofreu um acidente de trabalho ou não? O que vem a ser isso? Aconteceu alguma coisa comigo na empresa? É ou não um acidente de trabalho, tá? Então, basicamente, no conceito legal, o acidente do trabalho é tudo aquilo que ocorrer, tá? Pelo exercício do trabalho que você esteja a serviço da empresa, tá? Que possa provocar algum tipo de lesão corporal, né? Ou alguma perturbação funcional que cause, né? A morte, a perda ou então a redução, seja ela permanente ou temporária, da capacidade do funcionário realizar o seu trabalho, tá? Então, o conceito legal de acidente é isso. Para nós engenheiros, segurança do trabalho, médicos do trabalho, enfermeiros, técnicos, né, nós temos um conceito prevencionista do acidente de trabalho, né, que é o que? Toda ocorrência que não é programada, tá, que interfere no andamento normal do trabalho, tá, que possa resultar de forma separada ou em conjunto algum tipo de lesão, algum dano material ou até mesmo perda de tempo. Então, para nós, né, o conceito prevencionista abrange além do acidentado, né? Se tem um acidente que não envolva pessoas, né, ainda assim um acidente a gente tem que estudar, analisar e tratar esses fatos, né, para que não ocorra novamente e não tenha vítimas, né, numa situação semelhante. Então, posso ter perda de danos materiais, de, por exemplo, se em algum estoque, algum almoxerifado, caiu alguma caixa, caiu algum material, né? Então, eu tenho dano material, de perda de materiais e perda de tempo de parar o processo de trabalho para poder organizar, né, o acidente, o que tem acontecido, tá? Então, o conceito prevencionista é um pouco além do fato em si do acidente envolvendo pessoas, tá? Temos também os acidentes por ato de terceiro, né? Quando outra pessoa provoca o acidente, né? De forma culposa ou dolosa, tá? Isso envolve, na minha trabalho quando tem várias pessoas no mesmo setor, né? Pode acontecer. Acidente fora do local de trabalho, né? Quando a pessoa está em viagem, cumprindo alguma coisa pela empresa, né? Sob a autoridade da empresa, seja na própria cidade, né? Ou em outra cidade, outro estado, né? Desde que esteja viajando pela empresa, tá? E também acidente de trajeto, né? Uma das coisas que acontecem nas empresas, né? Que tem uma certa quantidade, né? É quando o funcionário sofre um acidente do percurso da sua residência para o trabalho ou do trabalho para a sua residência, tá? Às vezes as pessoas me perguntam, né? Mas como comprovar isso? Tem toda uma investigação, né? Então, assim, que horário que a pessoa entra na empresa, né? Que horário que ela sai? Qual que é o endereço de residência? Por isso é muito importante manter atualizado junto ao RH das empresas, né? Qual que é o seu endereço de residência? Porque é a partir de lá que nós pegamos as informações da pessoa, né? Para poder fazer o levantamento e a investigação de acidente. Então, assim, tem todo um tempo de percurso, né, entre residência e trabalho. Se a pessoa entra 8 horas no trabalho, ela sai de casa e sofre um acidente entre esse horário, tipo das 7 às 8, né? Tem toda uma investigação para entender de fato o que aconteceu, né? A mesma coisa no retorno.
Se a pessoa sai do trabalho às 18 horas e sofre um acidente às 20, realmente ela gastaria 2 horas para chegar em casa, né? Tem que ser investigado, porque cada caso é um caso, né? 2 horas na cidade de Campo Grande é bem difícil acontecer, né? Mas já em São Paulo, por exemplo, é normal o deslocamento do trabalho para casa ser bem demorado, né? Então, acidente de trajeto, às vezes as pessoas ficam em dúvida, né? Então, assim, é necessário que, caso alguém sofra um acidente, aconteça alguma coisa, procurar o setor responsável para, né, investigar e entender se de fato aconteceu, se teve um atendimento médico, tá? Seja de bombeiro, SAMU e assim por diante. Porque é um dos requisitos, né? Claro que vai de cada empresa, para a comprovação do acidente de trajeto, ter algum tipo de atendimento, né, dessa pessoa. Também temos, né, lá na Lei 8.203 de 91, no artigo 20, né, que fala que é considerado acidente de trabalho também a doença profissional, né. Então, a doença profissional é aquela produzida pelo exercício do trabalho, né, de determinada atividade que seja constante lá na relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Então, algumas profissões, tá, estão sujeitas a desenvolver alguma doença, tá, por conta da profissão. Então, por exemplo, um soldador que desenvolve catarata, um escrevente que adquire tendinite. Então, assim, algumas profissões podem, com o passar dos anos, desenvolver alguma doença profissional, tá? E nós temos também a doença do trabalho, né, que é aquela que é adquirida ou desencadeada em função, né, das condições em que esse trabalho é realizado dentro da empresa, que também se relacione com essas informações ali do Ministério do Trabalho e INSS, tá? Por exemplo, se a pessoa tem uma perda de audição por falta de uso de EPI ou por um EPI ineficaz, então nós temos as doenças ocupacionais, que basicamente é a doença profissional e a doença do trabalho, tá? Então, tem que ser investigado, né? As pessoas, às vezes, têm alguma condição diferente no seu ambiente de trabalho, tem que passar adiante essa informação para os engenheiros, os técnicos, né? O SESMIT, no geral, conseguir estudar o que tem acontecido, né? Para poder eliminar possível doença do trabalho ou doença profissional, tá? Todo acidente, né, ele possui uma causa. Nenhum acidente acontece por acaso, né? Então, nós temos um estudo lá, bem antigo já, né? Essa pirâmide de controle de risco, né, do Frank Bird, que, através de estudos, né, que ele fez na época lá com as fábricas dos Estados Unidos que acontecia muito acidente, ele conseguiu chegar a um parâmetro, né, de quando acontece um acidente com morte, quando tem uma fatalidade, antes disso, já aconteceu pelo menos 30 acidentes com afastamentos, 300 acidentes sem afastamentos, 3.000 incidentes, né, ou quase acidentes, a pessoa quase caiu, quase tropeçou, quase se machucou, né, e 30.000 desvios. São falhas, né, ou descumprimento das normas, procedimentos ou práticas, né, do ambiente de trabalho. Então, assim, questão de probabilidade estatística, né, quanto mais eventos, incidentes, por exemplo, acontece, maior vai ser a probabilidade de acontecer acidentes com afastamento, ou sem afastamento, e além também de fatalidade, né? Caso seria morte. Uns números aqui que eu pesquisei, né? No ano de 2022, tivemos mais de 612 mil notificações de acidente de trabalho, tá, no Brasil, sendo 2.500 notificações por óbito, né, e mais de 148 mil concessões de benefícios de auxílio-doença por acidente. Tá? As informações são lá do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Tá? Aqui a distribuição dos acidentes, né, do Brasil em cidades, né, estados, né, mais precisamente. Então, o primeiro deles é São Paulo, né, 34,6%, e Mato Grosso do Sul está aqui na 13ª posição, tá, com 1,7% desses acidentes. Tá? Então, estamos ali meio no meio, né. Dos setores econômicos, que tem mais notificações, atividades de atendimento hospitalar. Tá? Nossa área hospitalar é das que
que mais tem acidentes de trabalho, ficando atrás, né, de abate de reses e insetos suínos, criação de bovinos, fabricação de açúcar em bruto e outros segmentos, né? Então, a atividade de atendimento hospitalar é a principal, a primeira. E das ocupações, né? A primeira das ocupações é técnico de enfermagem. Depois vem alimentador de linha de produção, faxineiro, motorista de caminhão, servente de obras. Depois vem enfermeiro, auxiliar de escritório, vendedor, tá? E assim por diante. Então, o segmento hospitalar é o primeiro, né? E a profissão, né? O cargo é técnico de enfermagem, que é o maior número, né, de funcionários dentro de um hospital. Então, a maior população a sofrer acidentes de trabalho. E as partes dos corpos, né? Parte do corpo que mais sofre acidente seria, né, o dedo. Né? Então, as mãos, o dedo, por conta de acidente com material biológico, um perfil cortante. Depois vem pé, né, joelho, mão, ombro, e assim por outras partes do corpo, tá? E o grupo de agentes causadores, né? O principal e o primeiro dele é o agente biológico, tá? Depois vem máquinas e equipamentos, veículos de transporte, queda do mesmo nível, ferramentas manuais, tá? E assim por diante. Então, o agente biológico é o principal, né? Porque em área hospitalar é um dos agentes mais presente, né? No segmento hospitalar, então mais pessoas têm contato, né? E a possibilidade de acidente com eles é bem maior. Túlio, tá me ouvindo? Ah, tá, porque estou sem referência, então qualquer coisa você vai me falando aí. É como se eu estivesse sozinho, né? Por conta do modelo de apresentação. Tá? Então, o agente biológico é o agente, né, que mais causador de acidente, né? Então tem a relação acidente com agente biológico, com o profissional técnico de enfermagem, né, o enfermeiro, e os hospitais, né? Então estão no ranking dos acidentes de trabalho aqui no nosso estado. E a questão de idades, né? Temos também referência com relação a isso. Então, para as mulheres, por exemplo, a faixa etária é de 30 e 34 anos de idade, tá? Enquanto os homens é de 18 a 24, tá? No Mato Grosso do Sul, de 2012 a 2022, 5 mil mulheres sofreram acidente de trabalho e 14,3 mil homens sofreram acidente de trabalho, né? Uma diferença considerável, né? Até mesmo de idade. Então, assim, os homens, quanto mais novos, mais sofrem acidente de trabalho, né? Isso pode ter uma relação com relação a excesso de confiança, né? De não ter muita maturidade, às vezes, profissional, para enxergar, né? A questão dos riscos, possibilidade de acidente, achar que nunca vai acontecer com ele, né? Então, pode-se dizer que seria por esses motivos que os homens mais novos sofrem mais acidentes. Na distribuição geográfica aqui, né? Então, Mato Grosso do Sul fica em 13º de 27 do Brasil, né? Mais 10 mil acidentes em 2022, tá? De vários segmentos, né? A distribuição aqui por cidade, né? Campo Grande, né? Sendo a capital, é a maior delas, né? 41% dos acidentes é na cidade de Campo Grande. Depois vem Dourados, né? Três Lagoas, Ponta Porã e assim por diante. Aqui uma série histórica das CATs, né, no Mato Grosso do Sul, de 2002 a 2022. Então, aqui em 20 anos, né, a gente consegue ter os números dos períodos que cresceu, o período que diminuiu, né, com relação aos acidentes. Então, em 2022 foi muito parecido com 2014, né, 2013, 2012, né, coisa de 10 anos atrás, né? Então, assim, isso dá pelo fato também, né, da pandemia, um ano que foi atípico, 2021, 2022. Então, teve um número crescente, né, de acidentes, de trabalho, de pessoas que estavam em linha de frente, né, tiveram contato, ou com agente biológico, ou qualquer outra coisa, né. A série histórica dos acidentes com óbito também, tá? De 2002 a 2022. 2022 foram 58 óbitos,
né? Então, aqui a gente consegue ver a evolução, né? Alguns anos que foram menores, outros meio parecidos, né? Então, e que mantém quase que uma média aí de 60 a 40 mortes por ano, né? Então, quais são as principais causas de acidente de trabalho, né? São os atos inseguros, as condições inseguras, né? E os atos inseguros mais as condições inseguras, tá? Então, os dois elementos, ato e condição, e a soma dos dois, né? Gerando um terceiro elemento aqui, são as principais causas de acidentes, seja na área hospitalar ou em outro segmento, tá? Então, o que vem a ser isso? Tá? O ato inseguro é a forma que, como os funcionários, né, as pessoas se expõem de forma consciente ou não a riscos de acidentes, tá? Então, na área hospitalar, às vezes as pessoas não usam EPI, tá? Vai fazer um determinado procedimento, não calça a luva porque é rápido, não coloca o óculos porque é rápido, porque está com pressa, porque tem muita coisa para fazer. Então, de forma consciente, né, a pessoa sabe que precisa usar o EPI e não coloca. Ou às vezes de forma inconsciente, não lembra ou não consegue identificar que precisa colocar um determinado EPI para realizar o trabalho, tá? Então, não usar EPI, não operar máquinas e equipamentos sem habilitação ou autorização, né? Distrair, realizar brincadeiras durante o trabalho, usar algum tipo de ferramenta inadequada, né? Pessoal da parte de manutenção, misturar produtos químicos sem conhecimento, tá? Carregar peso superior ao recomendado, enfim, qualquer coisa que a pessoa, né, faça de forma insegura, um ato que parte dela. Já a condição insegura, tá? São as situações que está presente no ambiente de trabalho, tá? Que coloca em risco, né, a integridade da pessoa ou então a sua saúde, tá? São as falhas, né, alguma irregularidade técnica ou falta de recursos de segurança. Por exemplo, falta de corrimão em escadas, falta de guarda-corpo, piso irregular, rampa sem aquela fita antiderrapante, né? Equipamentos mal posicionados, falta de sinalização, falta de proteção em máquinas e equipamentos, algum tipo de ferramenta defeituosa, né? Então, parte do ambiente. O ambiente tem uma condição insegura, tá? A parte física, digamos assim, tá? E depois vem a parte do ato inseguro mais a condição insegura, tá? É quando um funcionário ele pratica um ato inseguro que resulta em uma condição insegura para ele mesmo ou terceiro, tá? No ambiente hospitalar, na área hospitalar, é muito comum isso, né? Acho que quase que a maioria dos acidentes parte de um ato inseguro que gera uma condição insegura. Como, por exemplo, descarte inadequado de pérfuro cortante, tá? Então, o pessoal da assistência faz lá o procedimento que tem que fazer e, às vezes, não coloca, né, no descarte pack, deixa em cima da mesa ou da bandeja ou em algum copinho e aí ele mesmo se machuca ou um colega de trabalho, tá? Ou outros setores, tá? Como por exemplo, quando a pessoa faz um descarte inadequado, isso reflete, por exemplo, o pessoal da limpeza, tá? O pessoal de conservação e limpeza que vem no ambiente fazer lá a limpeza, lá um papel, algum copinho e tem um pérfuro e se perfura, tá? Vai pegar um lixo comum e tem um pérfuro, a pessoa pega o saco de lixo, a hora que levanta esse saco de lixo, bate na perna e tem um pérfuro, tá? O pessoal da lavanderia, tá? Pega roupa de cama, vai fazer separação para poder fazer pesagem, né? Colocar nas lavadoras e sofre um acidente com pérfuro. Todos esses casos que eu estou falando, tá? Eu já presenciei no sentido de investigação de acidentes, tá? São fatos verdadeiros. Então, acontece, tá? Em ambiente hospitalar. Então, assim, a pessoa fez um ato inseguro e gerou uma condição insegura. Tá bom? Então, falando aqui bem breve na DNR 32, né? Como eu acabei de falar sobre condição insegura, ato inseguro. DNR 32, né? Que é a norma de segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde, diz lá, né? Que o empregador, que a empresa deve proibir para os seus funcionários, né? A utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos, né? O ato de fumar,
uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho, consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho, a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso de calçados abertos. Então, em ambiente hospitalar, acontece muito que o uso de adornos, né, e também de calçados abertos. Então, o que vem a ser adorno, né? A pessoa utiliza, às vezes acha que pode. Então, basicamente, anel, pulseira, corrente, tornozeleira, escapulário, brinco, né, de qualquer tamanho, relógio, piercing, largador, cachecol, chale, manta e outros acessórios, né? Que coloca no pescoço, ou tiara, né, que tem uma pedra, algum tipo de enfeite, né, gravata, crachá pendurado, depende da empresa, tem empresa que não permite, né, da área de hospitalar, crachá com cordão, né, até mesmo questão de segurança, a pessoa vai fazer um procedimento lá no paciente com contenção e a pessoa segurar no crachá um cordão e acaba machucando o técnico, o enfermeiro, tá? Além da questão de ser um adorno, né? Tem também o calçado aberto, tá? Então, o que vem a ser calçado aberto? É tudo aquilo, né? Aquele sapato que proporcionar a exposição da região do calcâneo, né? Do dorso ou das laterais dos pés, né? Que possua algum tipo de abertura ou até mesmo furos, tá? Então, aqui uns exemplos, né? Sapatilha e os famosos crocs, né? Que reina aí no ambiente hospitalar, né? Nas empresas. Me parece que pelo fato de ele ser bem confortável e ser fácil calçar, né? Então, assim, mas é considerado calçado aberto porque se cair um produto químico, alguma secreção, qualquer coisa, né? Vai ter contato com os pés. A pessoa pode estar de meia, mas pode ter um machucado no pé, qualquer coisa na unha, um inflamado, uma cutícula, alguma coisa assim que seja porta de entrada, tá? Os agentes biológicos. E também fala lá na NR32 que os trabalhadores que utilizam, né, objetos supérfluos cortantes devem, né, ser os responsáveis pelo seu descarte. Então, se a pessoa fez um procedimento e utilizou algum supérfluo, né, ela tem por obrigação fazer o descarte correto, no descarpack, descarbox, né. Então, para evitar o quê? As condições seguras, né? A pessoa fazer um ato inseguro que gera uma condição insegura para ele ou outro colega de trabalho, tá? Também diz que é vedado o quê? O reencape e a desconexão manual de agulhas. Então, tem acidentes de pessoas que vão tentar reencapar a agulha e faz uma punctura no dedo. Ah, eu estava de luva e tudo mais. Que bom, né? Que estava de luva, porque já é a primeira barreira física, né? Com esse pérfuro. Mas, mesmo assim, tem que fazer todo o processo de investigação e abertura de CAT e fazer o acompanhamento dessa pessoa, né? Aqui algumas fotos, né, exemplos de que acontece, de Scarpack que está cheio, né? Então as pessoas vão descartando dentro do Scarpack, tá? E ele vai criando tipo uma pirâmide aqui dentro, né? Uma torrezinha. Porque de tempos em tempos tem que pegar aqui na lateral dele e mexer, né? Para poder acondicionar melhor esse material, né? Senão ele só vai aumentando aqui. E aí, às vezes, na correria, a pessoa vai colocar o descarpack aqui sem olhar e tem uma agulha que se fura. Também tem descarpack mal montado, né? Como exemplo aqui da foto. Ou aqui ambiente de trabalho, né? Com agulha, injeção, materiais que utilizou pela bancada, né? E aqui um reencape. A parte de equipamentos também, né? Às vezes tem muita fiação, né? Que pode gerar um risco ali, uma condição insegura de pessoas que se precisar passar ali, tropeçar e cair, né? Ou até mesmo tomar um choque elétrico. Parte de piso molhado, né? Às vezes não tem identificação, algum paciente, alguém derruba água e ninguém passa a informação adiante, não é feita a limpeza, né? Ou isolamento da área, alguém pode sofrer acidente, tá? Isso já aconteceu no local que eu trabalhei. A parte de realizar procedimentos, né, sem calçar a luva, porque é rapidinho, eu faço isso a vida inteira, nunca aconteceu nada, né, então, às vezes, excesso de confiança pode fazer com que as pessoas sofram acidente, né, com o passar do tempo. Aqui algumas fotos, né, de outros segmentos, né, não tem a ver, mas, assim,
para vocês verificarem e entenderem como as pessoas, às vezes, fazem umas condições inseguras para elas mesmas, né? Aqui a foto do trator, as pessoas queriam ficar na sombra, né, por conta do sol, e levantou o equipamento dessa forma aí, né, através dos fósseis. Então, gerando um risco muito grande aqui, né, de acontecer alguma coisa. Pessoa fazendo escavação, tá? E ancorou uma rocha aqui, uma pedra com duas ripas, né? Duas madeiras aqui, e está realizando o trabalho, né? Quem garante que isso não vai ceder, que essas madeiras realmente vão aguentar o peso, né? Aqui na instalação de ar-condicionado, a pessoa segurando outra pessoa para poder fazer o procedimento, a pessoa usando uma empilhadeira para levantar um andaime, tá? Ainda fica embaixo aqui cuidando, né? Então, assim, às vezes as pessoas de forma inconsciente geram, né, condições inseguras para elas mesmas, achando que nunca vai acontecer nada, né? Pode às vezes não acontecer, mas quanto mais vezes fizer, maior a possibilidade de acontecer, né? Aqui, a pessoa em cima da bobcat, né, mexendo aqui no muro, o outro aqui fazendo um reboco numa parede com um andaime improvisado de madeira e tábua, um andaime aqui suspenso com duas cadeiras, né, para poder nivelar o andaime aqui numa descida, que 3 pessoas, né, servindo de contrapeso para um quarto ficar na ponta ali, fazer um reparo no navio, tá? Aqui uma pessoa em cima de uma mesa, em cima de uma cadeira, e outra pessoa fazendo um contrapeso, pessoa improvisando uma máscara aqui com a sacola, né, para poder fazer um tipo de bicho aqui ou reparo. Outra pessoa fazendo um trabalho externo na janela, amarrado por uma corda, com outra pessoa segurando, né. É uma outra pessoa aqui servindo de andaime para o colega subir e colocar o tijolo no muro. Tem muito em trabalho em altura, né? Tem uma pessoa fazendo uma pintura de uma parede de cima para baixo, então qualquer vento forte ou distração da pessoa que ele pode cair, que é um andaime improvisado de madeiras e cordas, né? Aqui com caixa de cerveja, com madeira, né? As tábuas aqui, um outro com andaime, saindo do andaime, sem... Aqui também com andaime, fazendo pintura. Tá? Aqui o outro improvisou com 3 baldes para fazer a pintura. O outro com uma cadeira escolar, em cima do andaime, o outro segurando para dar um contrapeso. Aqui duas escadas com a madeira no meio, né, para fazer de andaime também. Enfim, né, sempre tem algumas proezas com relação a trabalhar em altura e andaime, de escada, de improvisação, né. Aqui no caso, uma empilhadeira levantando outra empilhadeira para levantar um maquinário. Então, assim, todas essas situações, a chance de acidente é muito grande, né? Pode não acontecer, né? Mas a possibilidade é muito grande. Até mesmo que a pessoa faz uma vez e não aconteceu nada, ela tem a tendência de repetir, né? E em algum momento vai acontecer algum acidente ou incidente. Às vezes, nessas situações aí, aconteceu algum incidente de cair algum material, cair alguma coisa, balançar, quase cair e não cair. E para as pessoas, às vezes, é normal, né? Então, quais que seriam os 5 pontos, né, para os acidentes de trabalho? Primeiro, né, a pressa, correria do dia a dia, no ambiente de trabalho, a demanda, tá? Então, realizar o trabalho com pressa, tá? De forma que coloque a sua integridade física em risco, né? Fazendo com pressa, alguma coisa pode acontecer. Improvisação, né? Adequar alguma ferramenta, alguma máquina, algum procedimento, né? Alguma execução. Tem POP, né? O passo a passo das atividades e às vezes pula alguma etapa para poder ser mais rápido, né? Improvisa por conta da pressa. Também tem o auto de exclusão, né? Estar diante do risco e se omitir, pois ele não é um problema seu. Vou falar mais adiante sobre isso. Execução, né? Menosprezar os riscos das atividades por, às vezes, tratar de algo que seja rápido, né? É rápido fazer aqui, não vai acontecer nada. Eu vou fazer uma medicação aqui rápido no paciente, então não preciso calçar a luva, nem colocar o óculos, é rápido. E isso torna um hábito, né? De todo dia a pessoa fazer isso e em algum momento sofrer um acidente. E depois, em quinto, presumir, né? Entender, acreditar, né? Achar que não causará acidentes baseando em
probabilidades, né? E nunca vai acontecer com ela, só acontece com outras pessoas, sempre faz daquele jeito, né? Quando as pessoas têm mais idade na profissão, tende a ir ganhando muito confiança com o tempo, né? E ficar muito no automático os procedimentos que tem que ser feito. Então, eu acho que nunca vai acontecer com ela porque tem uma vivência, experiência. Falar um pouquinho sobre os riscos ambientais, né? Então, para acontecer um acidente, né, às vezes está relacionado aos riscos presentes no ambiente de trabalho, né? Então, os riscos ambientais, né, são aqueles presentes no ambiente de trabalho que são capazes, né, de afetar os funcionários, né, os trabalhadores, a curto, médio ou até mesmo longo prazo, né, provocando, às vezes, algum acidente, né, uma lesão imediata, ou então as doenças profissionais, né, ou do trabalho, que eu já falei ali no início, né. Então, importante, né, interessante que as pessoas no ambiente de trabalho, né, consigam visualizar, entender e ter o conhecimento de quais os riscos que estão presentes nos seus ambientes de trabalho, né. Às vezes não é só o risco da atividade em si, né. A pessoa da assistência tem um risco biológico, tem um risco ergonômico, porque transporte de pessoas, mobilização, enfim, tem risco químico, que produto químico essa pessoa precisa utilizar, tem risco físico, né? E quais os riscos de acidentes? Então, os riscos de acidentes estão envolvidos, né, nos outros riscos. Então, os riscos físicos, né? Pode ser ambientes que tem ruído, que tem vibrações, que tem radiações ionizantes ou não ionizantes, né? Raio-X, radiação solar, ambiente que seja frio, seja calor, que tenha pressão, que tenha umidade, né? Os riscos químicos, que são poeiras, fumos, névoas, vapores, gases, né? Os produtos químicos em geral. Os biológicos são os principais, né? No ambiente de trabalho em serviço de saúde. Os ergonômicos, né? Questão de esforço, levantamento de peso, postura e assim por diante. E o dos acidentes, né? Que pode ser por condições, né, físicas da empresa e também por ato inseguro, né? A pessoa gerar uma condição insegura e ter uma relação com algum desses outros riscos, tá? Aqui, né, tem uma imagem que a gente trabalhar um pouco sobre a percepção de riscos, né? Só que como esse tipo de apresentação aqui não é auditório, não tem um contato com as pessoas, é mais difícil da gente conseguir interagir com relação a isso, né? Então, mas basicamente aqui uma figura que mostra algumas situações, né, para as pessoas. É um ambiente diferente do hospitalar para a pessoa conseguir enxergar algo que seja diferente, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa não tem a percepção do risco, né, de, por exemplo, fumar próximo a locais que tem produtos químicos, né, ou combustíveis, nos hidrantes, né, as pessoas colocar em caixas ou fazer colocar algum mobiliário aqui, né, no extintor que impeça o acesso a ele, piso molhado, né, máquinas sem proteções, a pessoa foi limpar a janela e colocou a escada na própria janela, né? Então, algumas situações aqui para a gente ter, né, trabalhar sobre essa percepção de risco, né? Que no caso aqui, pelo tipo de apresentação, fica meio complicado a gente fazer essa interação, né? Então, por conta das possibilidades, o que poderia acontecer, né? Pegar fogo, quebrar a janela, a pessoa tomar um choque aqui, escorregar, tá? E assim por diante. Então, o ideal do ambiente seria uma configuração parecida, né? Limpo, organizado, proteção nas partes, identificação, sinalização, tá? E assim por diante. Vou falar um pouquinho para vocês agora da síndrome de Genovese, né? O efeito espectador. Não sei se alguém já viu falar sobre isso. Se tem um conhecimento, né? Ele não é específico da área de segurança do trabalho, mas a gente pode fazer uma relação dessa síndrome, tá, com a área de segurança. Então, Túlio, tá tudo ok por aí? Beleza. Então, a síndrome de Genovese, tá, o efeito espectador. Tem uma historinha aqui, tá, meio que um resumo, para vocês entenderem o que aconteceu, né, de onde surgiu essa síndrome e depois a relação dela com a segurança do trabalho, tá? Então, em março de 1964,
lá em Nova York, tá? Uma mulher de 28 anos, chamada Kitty Genovese, dirigia para casa de volta do trabalho, estacionou o seu carro, né? Era um bairro bom, com casas bem dispostas, terrenos arborizados, né? Tinha alguns edifícios de apartamentos, né? E um pequeno distrito comercial ali. Ela morava em cima de uma fileira de lojas, tá? A entrada para o apartamento dela era pelos fundos. Ela desceu do carro, trancou. Quase que de imediatamente, um homem perseguiu, tá? E a esfaqueou nas costas. O assalto ocorreu na calçada, tá? Em frente às lojas de Austin Street, onde de outro lado da rua se erguia um edifício de apartamentos de 10 andares. Tá? O assaltante, cujo nome era Winston, né, correu para o carro dele, estacionado junto ao meio-fio, a 60 metros de distância, deu marcha ré no carro e desceu a rua, sumindo de vista. Genovese, né, enquanto isso, levantou-se às tontas e cambaleou até o edifício dela. Mas em pouco tempo depois, ele voltou, estrupou-a, esfaqueou de novo, deixando ela à morte. Em seguida, pegou o carro e voltou para a casa dele, né? Ele também era um jovem de 29 anos, a esposa dele era enfermeira credenciada, tinham 2 filhos. Na manhã seguinte, ele foi para o trabalho e depois ele foi preso furtando uma TV. Né? Daí ele confessou que estuprou e assassinou a Kitty. O estupro dela e o assassinato ficou famoso na mídia internacional, né? Na época, nos anos 60. Não só pelo fato, né, da crueldade, da forma de execução, mas também pelo fato do crime ter ocorrido diante de diversos espectadores. O homicídio dela foi assistido por aproximadamente 38 testemunhas inertes, apáticas, que não realizaram qualquer ação para evitar o crime. E a execução demorou aproximadamente 35 minutos. Tá? O New York Times publicou um artigo sobre o tema, né, que falava o seguinte: durante mais de meia hora, 38 cidadãos respeitáveis, cumpridores da lei, no Queens, viram um assassino perseguir e esfaquear uma mulher em 3 investidas separadas e sucessivas. Né? Ninguém chamou a polícia durante o assalto. Uma testemunha telefonou depois que a mulher estava morta. Então, né, essa inanição das testemunhas foi justificada de diversas formas, né? Dentre elas, primeiro, as pessoas falaram, né? Achamos que era briga de namorados. Segundo, fomos até a janela para ver o que estava acontecendo, mas a luz do quarto dificultou a visão da rua. Terceiro, eu estava cansado e voltei para o quarto, né? Então, depois desse ocorrido, né, foi feito um estudo, né, do que aconteceu. Então, criou-se, né, esse fenômeno que pode ser chamado de efeito espectador, né, bystander effect, né, o síndrome de Genovese, né, levou o nome dela. Então, um fato real, né, que aconteceu, né, através desse fato, foi feito os estudos, identificou, né, essa síndrome, né, criou-se essa síndrome com base no que aconteceu, né, e qual que é a relação dela com a segurança do trabalho, né? Isso acontece todos os dias na empresa, tá? Então, basicamente, o que vem a ser essa síndrome, né, de Genovese, o efeito espectador, né? É a apatia das pessoas em situação de perigo quando o fato está sob observação de diversas pessoas. Então, assim, quando mais pessoas estão assistindo ou presenciando, menos pessoas vão fazer alguma coisa, tá? Então, assim, no dia a dia nas empresas, diversos acidentes poderiam ser evitados, né? Se forem observados comportamentos inseguros ou condições inseguras, né? Se as pessoas fizessem alguma coisa imediatamente, né, para resolver aquela situação. Havia uma situação de perigo, alguma coisa, informar alguém, um responsável, informar a parte de engenharia e medicina do trabalho, né, fazer alguma coisa. Então, mesmo observando que os colegas estão se arriscando em determinada tarefa, muitas pessoas fecham os olhos, né, e não fazem nada. Isso no próprio ambiente de trabalho. Vê um colega fazendo um descarte errado de um pérfuro, algum procedimento, né, e não faz nada. Então, os 6 fatores, né, que criam esse efeito espectador, né, voltando ali àquela imagem inicial. Então, assim, primeiro, suposição de ajuda.
Então, a ideia é de que outras pessoas estão observando o acontecimento, né, vão ajudar a vítima. Então, assim, tem mais pessoas olhando, alguém vai fazer alguma coisa, não vai ser eu. Tendência de interpretação equivocada, né? Percepção de que a situação não seja tão séria, já que tem outras pessoas próximas, ninguém está reagindo, né? Então, todo mundo está quieto, não sou eu que vou fazer alguma coisa. Difusão de responsabilidade, tá? Se for possível, né, dividir a responsabilidade pelo ocorrido com outras pessoas, né? A pressão tende a cair consideravelmente, né? Aquela sensação também de inadequação social, né? A crença de que caso você seja o único a fazer alguma coisa, a ajudar, se sentirá esquisito diante dos outros, né? Você está sendo diferente dos demais. Quinto, né? Busca por pistas sociais. A decisão inconsciente de não desafiar o grupo leva o indivíduo, antes de auxiliar, checar como os outros estão se comportando, né? Antes de fazer alguma coisa, o que os outros estão fazendo. E sexto, né? A ambiguidade das situações. É a incerteza na avaliação do risco, né, e das consequências para o indivíduo, caso ele preste algum socorro, né? O que acontecer se eu fizer alguma coisa e posso, né, sofrer alguma coisa com relação a isso, tá? Então, nas empresas acontece muito esse efeito espectador. As pessoas veem as situações, né? Não é do meu setor, não é no meu ambiente de trabalho, eu não vou fazer nada, não. Eu passei pelo corredor e está molhado, o chão está molhado, mas não é meu setor, não vou fazer nada. Alguém vai ver e vai falar. Então, vai passar outra pessoa, vai pensar a mesma coisa e, no fim, algum funcionário pode escorregar, um piso molhado, um paciente, né? Uma das características, né, do serviço de saúde é que, além da segurança, né, para os funcionários, tem as dos pacientes, né, que são nossos clientes. Então, a empresa de portas abertas, então, além dos funcionários que estão lá dentro, né, que precisam da segurança, tem dos pacientes, dos acompanhantes, né? Então, a segurança tem que ser redobrada, digamos assim, né? Porque outras pessoas podem sofrer acidente também. E como, né, esse comportamento é influenciado? Como que muda esse comportamento nas pessoas, nos funcionários, né? Primeiro, através da empresa, através do aprendizado, através da liderança e da equipe, né? Precisa desses elementos aqui para poder mudar ou, né, melhorar o comportamento de um funcionário, né? Aprendizagem, através dos treinamentos adequados, né, dos funcionários. A empresa, criando normas e procedimentos internos, né, com base nas legislações, seja NR32 ou outras, né? Normalmente as empresas têm as normas internas. A liderança, né, tem que sempre estar comprometida com a segurança, sempre dar exemplo, estimular a equipe, né, porque senão a liderança não faz o que é correto, né, não usa EPI, não dá exemplo, fica difícil, né, a equipe se espelhar. Equipe de trabalho, né, é necessário que todo mundo da equipe receba as orientações e treinamentos de maneira uniforme, né, sempre tem que fazer esse treinamento em loco, as pessoas precisam desse estímulo, né, da segurança do trabalho, porque é uma área já bem considerada, né, bem antiga, mas em muitas empresas ela ainda está engatinhando, né, encaminhando, as pessoas não têm a cultura de segurança, acham que não é necessário, não consegue visualizar que aquilo é importante para ela, tá? Então, né, para a gente finalizando aí, que vem a ser segurança do trabalho, né? Basicamente é um conjunto de medidas, né, que as empresas adotam, tá? Buscando o quê? Minimizar os acidentes e as doenças ocupacionais, né? Para quê? Proteger a integridade física do trabalhador e a sua capacidade de trabalho. Então, os SESMIT, né, engenharia, medicina do trabalho, basicamente tem que implementar todas essas medidas, né, visando buscar isso, né? Porque os funcionários passam a maior parte do tempo no trabalho, né? Então, ninguém quer adoecer ou sofrer um acidente, né? Porque tem a família, tem pessoas esperando em casa para o retorno, né, seguro dessas pessoas. Então, qual que é a importância, né, da segurança do trabalho? Ter a segurança do trabalho, as pessoas vestirem a camisa, entender da necessidade, né, que isso faz parte da vida profissional dela, tá? Primeiro, diminuir os riscos de acidentes e, né, das doenças. Basicamente é isso, diminuir, chegar quase zero, né? É difícil, mas a tendência é
tentar chegar próximo de 0 acidentes ou doenças. Né? Segundo, responsabilidade social, né? Tem muitas empresas que trabalham essa bandeira, né? Digamos assim, se a empresa veste a camisa de segurança do trabalho, responsabilidade social com o meio ambiente e assim por diante. Então, a pessoa produz menos funcionários doentes, menos acidente de trabalho, tá? Então, assim, tem a ver com responsabilidade social também, né? Aumento da produtividade. Então, tem segurança no ambiente de trabalho, tá? Tem aumento de produtividade porque a minha equipe sempre vai estar ok, né? Vai estar 100%. Então, se eu tenho um setor lá que tem 10 técnicos de enfermagem, enfermeiro, se começa a ter muito acidente, as pessoas vão tender a afastar, né? E a equipe vai ficando defasada e vai sobrecarregar nos outros funcionários, tá? Então, começa a cair a produção, porque a pessoa tem que cuidar de mais pacientes, aí ela fica mais exposta a ter algum tipo de falha e sofrer acidentes, né? Porque está sobrecarregado no trabalho. Os funcionários mais motivados, né? Então, a pessoa vê que o ambiente é seguro, é saudável, né? Os riscos de acidentes são baixos, riscos de doenças são baixos. Então, assim, fica motivado, né? Trabalhar num ambiente que seja bom, né? Depois, quinto, né? Menos gastos com acidentes, doenças, perdas materiais, né? Quanto mais acidente a empresa tem, né? Tem mais afastamento, tem que pagar pelos dias que o funcionário não trabalha, né? Ou se ele afasta pelo INSS, isso vai impactar no FAP da empresa, né? Fator acidentário previdenciário. Quanto mais funcionários doentes ou acidentados a empresa produz, né, digamos assim, maior vai ser os gastos que ela tem, tá, para cuidar desses funcionários. E sexto, mais qualidade de vida no ambiente de trabalho, né? Então, nós precisamos de uma saúde física, saúde social, saúde emocional, mental, espiritual e profissional é uma delas, né? Se o ambiente de trabalho não está muito saudável, isso vai impactar nas demais, né? Basicamente, às vezes a saúde física vai ser comprometida, emocional, né? Porque ela, quando chega em casa, fica pensando no trabalho, ou quando está no próprio trabalho, a sua saúde emocional e mental fica sobrecarregada, né? E a segurança do trabalho, né? De que forma a gente implementa a segurança do trabalho? Através dos controles de riscos, né? Pegando o que é a técnica, a área médica, administrativa e educativa, né? Então, a gente tenta implementar esses 4 pilares aqui para ter uma segurança do trabalho de forma mais eficaz, né? Então, a parte técnica, né? A parte de engenharia, digamos assim. Vem a parte dos EPCs, né? Os equipamentos de proteção coletiva, tá? Que eles são necessários para o quê? Eliminar, neutralizar ou sinalizar o risco, tá? Então, eu posso ter placas de identificação, eu posso ter aquelas fitas no chão antiderrapante, placas indicando os riscos, tá? Cores, que cada cor tem um significado, né? Então, elas servem para que eu, através de equipamento de proteção coletiva, né, elimine, neutralize ou sinalize esses riscos, tá? E também tem os EPIs, né, equipamento de proteção individual, que eles evitam ou diminuem a lesão, tá? Então, às vezes as pessoas acham que se ela está usando EPI, ela não vai sofrer acidente, tá? Isso não é verdade. Eu uso EPI, né, as pessoas precisam utilizar EPI para que, se sofrer um acidente, né, ele venha evitar ou diminuir a lesão. Então, se a pessoa está usando uma luva, ela vai continuar tendo risco, né, de contato com agente biológico, mas se sofrer um contato com agulha, alguma coisa assim, né, ele vai evitar ou diminuir essa lesão, tá? Depois tem também as medidas médicas, tá? Que vem a ser o desenvolver o PCMSO, né, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, a parte de medicina do trabalho vai promover a prevenção, né, tentar identificar através do diagnóstico precoce algum agravo à saúde das pessoas, tá? Submeter os funcionários aos exames médicos no seu admissional, demissional, no periódico, retorno ao trabalho, mudança de função, né? Então, é muito importante para identificar
qualquer mudança na saúde desses funcionários. Tá? Periódico é muito importante, as pessoas tendem a não gostar de fazer exame periódico, acham muito chato, e é algo muito importante porque é um período que a empresa está verificando as condições de saúde do funcionário, se não teve nenhuma mudança, né, com o passar do tempo, ou seja, cada um ano ou 6 meses, depende da área. Tá? Também promover campanhas de vacinação, controlar e avaliar os casos de absenteísmo, né? Tem a questão de testados médicos, conseguir acompanhar e fazer comparativos de ano, de meses, né? Para identificar qual mês tem mais atestado, qual é o tipo de atestado, quais o CID, né? E fazer alguma relação com o trabalho. Tem os controles, né, da área administrativa, né, que são ações para controlar a exposição desses trabalhadores aos agentes no ambiente, né? Pode ser revezamento, pode ser rodízio de atividades, pausas programadas, mudança de layout, realização de ginástica laboral, enfim, alguma medida administrativa que implemente, tá, o controle dos riscos. E também tem, né, as educativas, que são os programas de treinamento, são as palestras, são os cursos, são as CIPACs, são os DDS, né? Qualquer ferramenta dessa, né, que seja utilizada para capacitar e informar os funcionários, né, sobre segurança do seu ambiente de trabalho, que está exposto e tudo mais. Então, né, em casa ou no trabalho, as atitudes seguras e saudáveis contagiam, tá? Pratiquem comportamentos seguros e saudáveis em todos os lugares. Basicamente é isso que eu tinha que falar para vocês. Segurança, responsabilidade de cada um, tarefa de todos.